Olá, quero compartilhar com vocês aqui uma palavra muito relevante e dentro desta palavra onde nós encontramos aqui no livro de Gênesis 16, vemos uma situação aqui que relata sobre Agar, onde ela passa uma situação e, e devido a esta situação, ela pega e foge para o deserto, e o anjo a encontra diante de uma fonte no deserto. E depois também quero compartilhar com vocês uma outra situação no livro de Gênesis, que também envolve aqui como personagem Agar. Agar, ela foi serva de Sara e de Abraão, ela foi mãe de Ismael. Então é o seguinte, meus irmãos, devido a uma situação ali, ela se colocou no deserto, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 9. Aliás, a partir do versículo 7. Ela se colocou no deserto. Quantas vezes, por causa de situações, nós nos colocamos no deserto? Por causa de situações, nós nos colocamos no deserto. Você já se colocou no deserto? Você já se isolou de familiares, de amigos, de irmãos da igreja? Você já se colocou no deserto por causa de alguma situação não resolvida? E que benefício isso te trouxe? Tá. Veja que aqui no capítulo 16, o anjo aparece a Agar e diz: volta, se humilha. Se humilha porque isso aí não é bom para você. Volta, se conserte, se humilha. E ele diz mais ainda. Ele diz: olha, eu tenho promessa para você. E tenho promessa para o filho que você carrega no teu ventre. Vai ser uma grande nação. Então volta e se humilha. Quando nós nos colocamos no deserto, estamos nesta condição, estamos sendo soberbos, arrogantes. Ainda bem que ela estava próximo de uma fonte de água. Muitas vezes estamos próximos desta fonte de água, a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Porque quando nós nos colocamos no deserto, não tem ninguém que nós possamos recorrer, a não ser o próprio Deus. Tá, agora vamos lá pro capítulo 21 e você vai ver é bem coisa do ser humano estar nesta condição. Só que agora vemos aqui no capítulo 21 que devido situações de novo, situações que eu quero colocar aqui em questão, nessa questão, veja só, quantas vezes nós nos retratamos, pedimos perdão, voltamos, nos humilhamos, só que não há mudança. Continua as mesmas situações, o mesmo cenário. Só que aí agora aqui no capítulo 21 foi diferente. Que isso não venha acontecer conosco. Muitas vezes nós nos colocamos no deserto, mas o ruim é quando as pessoas nos colocam no deserto. E dessa vez, aqui do capítulo 21 de Gênesis, agora
Agar foi colocada no deserto. Ela foi colocada no deserto junto com o menino já tinha, agora não me recordo, mas acredito 8 anos de idade. Foi colocado no deserto. E foram dispensados. Sabe quando as pessoas nos colocam no deserto? É mais difícil. E ela e o menino foram para o deserto. E ela, passando ali uma situação difícil, o menino já sem forças, porque eles estavam no deserto, já havia acabado o pão, já havia acabado a água. Sabe, os recursos vão acabando. Sabe aquelas pessoas que te ajudavam, que já não estão mais presentes? E naquela situação ela diz assim: eu vou me afastar porque eu não quero ver o meu filho morrer. Veja, ela havia esquecido que Deus havia dito para ela. Deus havia dito para ela no capítulo 16, que nós acabamos de discorrer o texto. Deus havia dito para ela que o menino seria alguém significante, alguém que Deus tinha promessa, propósito, e que o menino não iria morrer. Mas veja como as situações fazem com que nós venhamos esquecer das promessas de Deus. Quantas vezes Deus falou para você que Ele está no comando, que Ele está no controle? E aí você diz: ai, mas será? E agora o que eu faço? Olha essa situação. Então, meus queridos, ela deixou o menino longe, se afastou e começou a chorar. Que ela não queria ver o menino morrer. E de repente aparece o anjo e diz assim: eu vim porque eu ouvi a oração do menino. Olha só nesse ponto. Deus não ouve o desespero, Deus não ouve ali as lamentações. Deus ouve a oração da fé. E o menino estava orando e Deus ouviu a oração do menino e o anjo se apresenta a Agar e diz: eu vim porque eu ouvi a voz do menino. Eu já não havia dito que tinha promessas, que eu tenho planos na vida de vocês? Mas olha aí a providência. E quando ela abriu os olhos, estava ali uma fonte de água. E como bem sabemos, o menino não pereceu e foi uma grande nação. Que possamos refletir sobre isso. Não quero me alongar aqui neste texto, mas que possamos refletir sobre isso. Grande abraço a todos.